Krishna, o livro. Orações oferecidas pelos Vedas personificados. Capítulo 87. O rei Parikshit inquiriu de Shukadeva Goswami sobre um tópico muito importante: a compreensão dos assuntos transcendentais. Sua indagação foi a seguinte: visto que o conhecimento védico geralmente diz respeito ao tópico das três qualidades do mundo material, como ele pode abordar o assunto da transcendência, que está além do alcance dos três modos materiais? Uma vez que a mente é material e a vibração das palavras produz um som material, como o conhecimento védico é capaz de abordar a transcendência através de pensamentos da mente material expressados pelo som material? A descrição de um determinado assunto exige a identificação de sua fonte de emanação, suas qualidades e atividades. Tal descrição só é possível através de pensamentos com a mente material e por intermédio da vibração de palavras materiais. Brahman, ou a verdade absoluta, não tem qualidades materiais, mas nossa capacidade de expressão oral não ultrapassa as qualidades materiais. Logo, como pode o Brahman, a verdade absoluta, ser descrito por suas palavras? Não concebo como seja possível compreender a transcendência a partir de tais expressões do som material. O objetivo das perguntas do rei Parikshit era confirmar com Shukadeva Goswami se os Vedas, em última análise, descrevem a verdade absoluta como impessoal ou pessoal. A compreensão da verdade absoluta passa por três fases: Brahman impessoal, Paramatma localizado no coração de todos e, por último, a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Os Vedas lidam com três campos de atividades. Um é chamado Karma Kanda, ou atividade sob a orientação das injunções védicas, que purificam a pessoa gradativamente até ela compreender sua posição verdadeira. O próximo é Jnana Kanda, o processo pelo qual se compreende a verdade absoluta através de métodos especulativos, e o terceiro é Upasana Kanda, ou a adoração da Suprema Personalidade de Deus e, às vezes, também dos semideuses. A adoração de semideuses recomendada nos Vedas é prescrita com a compreensão da relação dos semideuses com a Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus tem incontáveis partes integrantes. Algumas são chamadas Vanshas, suas expansões pessoais, e outras são chamadas Vibhinanshas, entidades vivas. Todas essas expansões, tanto os Vanshas quanto Vibhinanshas, são emanações da personalidade de Deus original. As expansões Vanshas são chamadas Vishnu Tattva, ao passo que as expansões Vibhinanshas são denominadas Jiva Tattva. Os inúmeros semideuses são Jiva Tattva. As almas condicionadas são geralmente lançadas nas atividades do mundo material para o gozo dos sentidos. Portanto, como enunciado no Bhagavad Gita, para controlar aqueles que são muitíssimo apegados a várias espécies de gozo dos sentidos, recomenda-se, por vezes, a adoração aos semideuses. Por exemplo, para as pessoas muito viciadas no consumo de carne, a injunção védica recomenda que, após adorar a forma da deusa Kali e sacrificar um bode, e nenhum outro animal, sob a regulação do Karma Kanda, os adoradores têm permissão para comer carne. A ideia não é estimular a ingestão de carne, mas permitir a alguém que insiste em ingerir carne a comê-la sob certas condições restritas. Dessa forma, a adoração a semideuses não é adoração da verdade absoluta. Contudo, adorando-se os semideuses, chega-se gradativamente a aceitar a Suprema Personalidade de Deus de uma forma indireta. Essa aceitação indireta é descrita no Bhagavad Gita como avida, que significa não genuína. Como a adoração aos semideuses não é genuína, os impersonalistas enfatizam a concentração no aspecto impessoal da verdade absoluta. A pergunta do rei Parikshit era: qual é o objetivo último do conhecimento védico, a concentração no aspecto impessoal da verdade absoluta, ou a concentração no aspecto pessoal? Afinal, os aspectos impessoal e pessoal do Senhor Supremo estão além da concepção material.
A característica impessoal do Absoluto, a refulgência Brahman, não é nada senão os raios do corpo pessoal de Krishna. Esses raios do corpo pessoal de Krishna são irradiados por toda a criação do Senhor, e a parte da refulgência que é encoberta pela nuvem material é chamada de cosmo criado das três qualidades materiais, Sattva, Rajas e Tamas. Como podem as pessoas que se encontram dentro desta porção nublada, chamada mundo material, conceber a verdade absoluta através do método especulativo? Ao responder à pergunta do rei Parikshit, Shukadeva Goswami redarguiu que a Suprema Personalidade de Deus criou a mente, os sentidos e a força vital da entidade viva para o propósito do gozo dos sentidos e transmigração de um tipo de corpo a outro, bem como para permitir a libertação das condições materiais. Em outras palavras, podem-se utilizar os sentidos, a mente e a força vital para a satisfação sensorial e transmigração de um corpo a outro ou para conseguir a libertação. As injunções védicas existem apenas para proporcionar às almas condicionadas a oportunidade de gozo dos sentidos sob princípios reguladores e, desta forma, também lhes dar o ensejo de promoção às condições superiores de vida. Em última análise, se a consciência estiver purificada, atinge-se sua posição original e volta-se ao lar, volta-se ao Supremo. A entidade viva é inteligente. Portanto, deve-se utilizar a inteligência para dominar a mente e os sentidos. Quando a mente e os sentidos são purificados pelo uso apropriado da inteligência, a alma condicionada é liberta. Inversamente, se a inteligência não for usada adequadamente no controle dos sentidos e da mente, a alma condicionada continuará a transmigrar de um tipo de corpo a outro apenas para a satisfação sensorial. Outro ponto claramente enunciado na resposta de Shukadeva Goswami é que foi o Senhor quem criou a mente, os sentidos e a inteligência da entidade viva individual. Não se afirma que as entidades vivas propriamente ditas foram alguma vez criadas. Da mesma forma que as partículas brilhantes dos raios do Sol sempre existem com o Sol, as entidades vivas existem eternamente como partes integrantes fragmentárias da Suprema Personalidade de Deus. Contudo, da mesma forma que os raios solares ficam às vezes encobertos por uma nuvem, que é criada pelo Sol, as almas condicionadas, embora eternamente existentes como partes do Senhor Supremo, também são às vezes colocadas dentro da nuvem do conceito material de vida, na escuridão da ignorância. Todo o processo védico destina-se a erradicar essa condição de ignorância. Por fim, quando os sentidos e a mente do ser condicionado se purificam completamente, ele alcança sua posição original, chamada consciência de Krishna, isto é, libertação. No Vedanta Sutra, o primeiro sutra ou aforismo questiona acerca da verdade absoluta. Atato Brahma Jignasa. Qual é a natureza da verdade absoluta? O sutra seguinte responde que a natureza da verdade absoluta é que ela é a origem de tudo. O que quer que experimentemos, mesmo nesta condição material de vida, é tudo uma emanação da verdade absoluta. Ela criou a mente, os sentidos e a inteligência. Isso significa que a verdade absoluta não é desprovida de mente, inteligência e sentidos. Em outras palavras, ela não é impessoal. A própria palavra criou significa que ela tem inteligência transcendental. Por exemplo, quando um pai gera um filho, a criança tem sentidos porque o pai também tem sentidos. O filho nasce com mãos e pernas porque o pai também tem mãos e pernas. Às vezes, é dito que o homem é criado à imagem de Deus. A verdade absoluta é, portanto, a suprema personalidade com mente, sentidos e inteligência transcendentais. Quando a mente, a inteligência e os sentidos são purificados da contaminação material, pode-se compreender o aspecto original da verdade absoluta como pessoa. O processo védico é promover a alma condicionada gradativamente do modo da ignorância ao modo da paixão e, deste último, ao modo da bondade. No modo da bondade, existe luz suficiente para compreender as coisas como elas são.
Por exemplo, uma árvore nasce da terra, e, da madeira da árvore, surge o fogo. Nesse processo de ignição, inicialmente encontramos fumaça, e a fase seguinte é o calor e, por fim, o fogo. Quando há de fato fogo, podemos utilizá-lo para vários propósitos, logo o fogo é a meta última. Da mesma forma, no estágio material grosseiro de vida, a qualidade da ignorância é muito proeminente. A dissipação dessa ignorância ocorre com o progresso gradativo da civilização, desde o estágio da barbárie até a vida civilizada. Quando se chega à forma de vida civilizada, afirma-se que o indivíduo está no modo da paixão. No estágio de barbárie, ou no modo da ignorância, os sentidos são satisfeitos de uma forma muito grosseira, ao passo que, no modo da paixão, ou na vida civilizada, os sentidos são satisfeitos de uma maneira polida. No entanto, quando se é promovido a um modo da bondade, pode-se entender que os sentidos e a mente estão ocupados em atividades materiais unicamente porque estão encobertos por uma consciência pervertida. Quando essa consciência pervertida gradativamente se transforma em consciência de Krishna, abre-se, então, o caminho da libertação. Em vista disso, não é que a pessoa seja incapaz de se aproximar da verdade absoluta usando os sentidos e a mente. A conclusão, ao contrário, é que os sentidos, a mente e a inteligência na fase grosseira de contaminação não podem apreciar a natureza da verdade absoluta. No entanto, quando purificados, os sentidos, a mente e a inteligência podem compreender o que é a verdade absoluta. O processo de purificação é chamado de serviço devocional, ou consciência de Krishna. No Bhagavad Gita, é claramente enunciado que o objetivo do conhecimento védico é compreender Krishna, que pode ser entendido por meio do serviço devocional, iniciando-se com o processo de rendição. Como declarado no Bhagavad Gita, deve-se sempre pensar em Krishna, deve-se sempre prestar serviço amoroso a Krishna e deve-se sempre adorar e prostrar-se diante de Krishna. Pela maneira prática desse processo, pode-se entrar no reino de Deus sem dúvida alguma. Aquele que se encontra iluminado no modo da bondade, mediante o processo de serviço devocional, está livre dos modos da ignorância e da paixão. Ao responder à indagação do rei Parikshit, Shukadeva Goswami usou a palavra Atmané, que indica a fase de qualificação bramânica, em que há permissão para se estudar as obras védicas conhecidas como Upanishads. Os Upanishads descrevem de várias maneiras as qualidades transcendentais do Senhor Supremo. A verdade absoluta, o Senhor Supremo, é chamado Nirguna. Isso não significa que ele não tenha qualidades. É unicamente pelo fato de ele ter qualidades que as entidades vivas condicionadas podem ter qualidades. O propósito do estudo dos Upanishads é compreender as qualidades transcendentais da verdade absoluta em contraste com as qualidades materiais da ignorância, paixão e bondade. Esse é o caminho da compreensão védica. Grandes sábios, como os 4 Kumaras, liderados por Sanaka, seguiram esses princípios do conhecimento védico e passaram gradativamente da compreensão impessoal à plataforma da adoração pessoal ao Senhor Supremo. Consequentemente, recomenda-se que devemos seguir as grandes personalidades. Shukadeva Goswami é também uma das grandes personalidades, e sua resposta à pergunta de Maharaja Parikshit é autorizada. Alguém que siga os passos dessas grandes personalidades certamente trilha muito facilmente o caminho da libertação e, por fim, volta ao lar, volta ao Supremo. Esse é o processo para tornar perfeita esta forma humana de vida. Shukadeva Goswami continuou a falar a Parikshit Maharaja. Meu querido rei, disse ele, em relação a isso, narrarei uma bela história. Esta história é importante porque ela tem ligação com Narayana, a suprema personalidade de Deus. Essa narração é a conversa entre Narayana Rishi e o grande sábio Narada. Narayana Rishi ainda vive em Badarikashrama e é aceito como uma encarnação de Narayana. Badarikashrama situa-se na parte mais ao norte dos Himalaias e está sempre encoberto pela neve.
Os indianos religiosos ainda visitam esse lugar durante a estação de verão, quando a nevada não é muito forte. Certa vez, Narada, o grande devoto e asceta entre os semideuses, estava viajando pelos diferentes planetas e desejou encontrar-se pessoalmente com o asceta Narayana em Badarikashrama e oferecer-lhe reverências. Essa encarnação divina em forma de grande sábio, Narayana Rishi, tem se submetido a severas austeridades e penitências desde o início da criação para ensinar aos habitantes de Bharatavarsha como atingir a fase de perfeição máxima de volta ao Supremo. Suas austeridades e penitências são práticas exemplares para o ser humano. A encarnação divina Narayana Rishi estava sentado entre muitos devotos na vila conhecida como Kalapagrama. Naturalmente, aqueles que estavam ao seu lado não eram sábios comuns, e o grande sábio Narada também apareceu por ali. Após oferecer suas reverências a Narayana Rishi, Narada fez-lhe exatamente a mesma pergunta que o rei Parikshit fizera a Shukadeva Goswami. Então, o Rishi respondeu seguindo os passos de seus predecessores. Ele narrou uma história de como essa mesma questão fora analisada no planeta conhecido como Janaloka, que se situa acima dos planetas Svargaloka, tais como a Lua e Vênus. Nesse planeta, vivem grandes sábios e pessoas santas, e eles, certa vez, discutiram o mesmo ponto referente à compreensão do Brahman e sua verdadeira identidade. O grande sábio Narayana começou a falar. Meu querido Narada, disse ele, vou lhe contar uma história que aconteceu há muitíssimo tempo. Houve uma grande reunião dos habitantes dos planetas celestiais, e quase todos os importantes brahmacharis, tais como os 4 Kumaras, Sanandana, Sanaka, Sanatana e Sanatkumara, estiveram presentes. A discussão conduzida por eles era acerca do tópico da compreensão da verdade absoluta, Brahman. Você não estava presente na reunião porque fora ver minha expansão Amiruda, que vive na ilha de Svetadvipa. Naquele encontro, todos os grandes sábios e brahmacharis discutiram muito elaboradamente o tópico que agora você indaga, tendo sido muito interessante. A discussão foi tão delicada que nem mesmo os Vedas foram capazes de responder às intrincadas questões que foram levantadas. Narayana Rishi contou a Naradaji que a mesma dúvida que ele levantara havia sido discutida naquele encontro em Janaloka. Esse é um método de compreensão através do Parampara, ou sucessão discipular. Maharaja Parikshit questionou Shukadeva Goswami, e esse citou Narada, que indagara da mesma maneira Narayana Rishi, quem, por sua vez, colocara a questão diante de autoridades ainda superiores no planeta de Janaloka, onde ela foi analisada entre os excessos Kumaras, Sanandana, Sanaka, Sanatana e Sanatkumara, que são reconhecidos eruditos nos Vedas e em outros sastras. Sua ilimitada capacidade de conhecimento, apoiada por austeridades e penitências, é exibida através de seu caráter sublime e ideal. Eles são muito amigáveis e gentis no comportamento, e, para eles, não há qualquer distinção entre amigos, bem-querentes e inimigos. Transcendentalmente situados, tais personalidades como os Kumaras estão acima de quaisquer considerações materiais e são sempre neutros em relação às dualidades materiais. Nas discussões mantidas entre os 4 irmãos, um deles, a saber, Sanandana, foi escolhido para falar, e os outros irmãos tornaram-se a audiência destinada a ouvi-lo. Sanandana falou. Após a dissolução de toda a manifestação cósmica, a totalidade da energia e a criação completa em sua forma nuclear penetra no corpo de Garbhodakasha e Vishnu. O Senhor, nesse momento, permanece adormecido por um período de tempo muito extenso, e, quando surge novamente a necessidade de criar, os Vedas personificados reúnem-se em volta do Senhor e começam a glorificá-lo descrevendo seus maravilhosos passatempos transcendentais, exatamente como os servos de um rei.
Quando o rei está dormindo de manhã, os recitadores escolhidos aproximam-se de seu dormitório e começam a cantar suas atividades cavalheirescas, e, ao escutar seus gloriosos feitos, o rei acorda. Os recitadores védicos, ou os Vedas personificados, cantam assim: Ó Senhor inconquistável, você é a suprema personalidade. Ninguém é igual ou superior a você. Ninguém pode ser mais glorioso em suas atividades. Todas as glórias a você. Todas as glórias a você. Por sua própria natureza transcendental, você possui integralmente todas as 6 opulências. Dessa forma, é capaz de libertar todas as almas condicionadas das garras de Maya. Ó Senhor, oramos fervorosamente para que, por obséquio, assim proceda. Todas as entidades vivas, sendo suas partes integrantes, são naturalmente bem-aventuradas, eternas e plenas de conhecimento, mas, devido às suas próprias falhas, elas o imitam tentando tornar em si o desfrutador supremo. Assim, elas desobedecem à sua supremacia e tornam-se ofensoras. E, por causa de suas ofensas, sua energia material encarrega-se delas. Assim, suas qualidades transcendentais de bem-aventurança, alegria e sabedoria são encobertas pelas nuvens das 3 qualidades materiais. Esta manifestação cósmica, feita das 3 qualidades materiais, é exatamente como uma penitenciária para as almas condicionadas. As almas condicionadas estão lutando muito arduamente para escapar do enredamento material e, de acordo com suas diferentes condições de vida, elas recebem diferentes espécies de desfrute. Contudo, visto que todas as atividades estão baseadas em conhecimento propiciado por você, as almas condicionadas podem executar atividades piedosas unicamente quando você misericordiosamente as inspira a assim proceder. Por conseguinte, sem se refugiar a seus pés de lótus, não se pode superar a influência da energia material. Na verdade, como o conhecimento védico personificado, estamos sempre ocupados a seu serviço, ajudando as almas condicionadas a entendê-lo. Essa oração proferida pelos Vedas personificados ilustra que os Vedas destinam-se a ajudar as almas condicionadas a compreender Krishna. Todos os Rutis, ou Vedas personificados, ofereceram glórias ao Senhor reiteradas vezes cantando Jaya. Jaya. Isso indica que o Senhor é o mais glorioso. De todas as suas glórias, a mais importante é sua misericórdia sem causa para com as almas condicionadas, resgatando-as das garras de Maya. Existem números ilimitados de entidades vivas em variadas espécies de corpos, alguns móveis e outros fixos em um ponto. A vida condicionada dessas entidades vivas deve-se unicamente ao seu esquecimento de sua relação eterna com a Suprema Personalidade de Deus. Quando a entidade viva quer assenhorear-se da energia material, imitando a posição de Krishna, ela é imediatamente capturada pela energia material e, de acordo com seu desejo, recebe um tipo dentre os 8.400.000 diferentes tipos de corpos. Embora esteja sendo submetida às 3 misérias da existência material, a entidade viva iludida considera-se falsamente o controlador de tudo aquilo que empreende. Sob a ilusão da energia material, representada pelas 3 qualidades materiais, a entidade viva fica tão enredada que não é capaz, de forma alguma, de se libertar, a menos que seja favorecida pela graça do Senhor Supremo. A entidade viva não pode superar a influência dos modos materiais da natureza por meio de seu próprio esforço. No entanto, como a natureza material está trabalhando sob o controle do Senhor Supremo, ele encontra-se além de sua jurisdição. Com exceção dele, todas as entidades vivas, desde Brahma até a formiga, estão subjugadas pelo contato com a natureza material. Como o Senhor possui em plenitude todas as 6 opulências de riqueza, força, fama, beleza, conhecimento e renúncia, apenas ele está além da ilusão da natureza material. A menos que a entidade viva esteja situada em consciência de Krishna, ela não pode aproximar-se da Suprema Personalidade de Deus.
Entretanto, por sua onipotência, o Senhor, como a super-alma, pode dirigir internamente a entidade viva até ela chegar a ele, mesmo enquanto executa seu trabalho corriqueiro. Como o Senhor aconselha no Bhagavad Gita: o que quer que você faça, faça para mim. O que quer que coma, ofereça primeiramente a mim. Qualquer que seja a caridade que deseje dar, primeiro dê a mim. E quaisquer austeridades e penitências que você deseje executar, execute-as para mim. Dessa forma, os karmis são orientados a desenvolverem gradativamente sua consciência de Krishna. De igual modo, Krishna orienta os filósofos a se aproximarem dele pela discriminação entre o Brahman e Maya. Por fim, quando está madura em conhecimento, a entidade viva rende-se a Krishna. Como Krishna afirma no Bhagavad Gita: após muitos e muitos nascimentos, o filósofo sábio rende-se a mim. Os yogis também são orientados a concentrar sua meditação em Krishna dentro do coração e, por intermédio desse processo contínuo de consciência de Krishna, eles também podem se livrar das garras da energia material. Os devotos, contudo, estão ocupados em serviço devocional com amor e afeição desde o início, motivo pelo qual o Senhor pessoalmente lhes dá orientação de forma que eles possam aproximar-se dele sem dificuldade ou desvio. Isso é enunciado no Bhagavad Gita. Apenas pela graça do Senhor pode a entidade viva compreender a posição exata de Brahman, Paramatma e Bhagavan. As declarações dos Vedas personificados apresentam evidência inequívoca de que a literatura védica é apresentada unicamente para se compreender Krishna. O Bhagavad Gita confirma que, através de todos os Vedas, é Krishna apenas quem deve ser compreendido. Krishna está sempre desfrutando, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. Porque ele é o desfrutador supremo, para ele não há distinção entre os mundos material e espiritual. O mundo material é um impedimento para as entidades vivas comuns, porque elas estão sob o seu controle, mas Krishna, sendo controlador do mundo material, não tem qualquer ligação com o impedimento que este impõe. Por conseguinte, em diferentes partes dos Upanishads, os Vedas assinalam: o Brahman Supremo é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança, mas a suprema personalidade de Deus existe no coração de todas as entidades vivas. Por causa de sua onipresença, ele é capaz de entrar não apenas no coração das entidades vivas, mas também nos átomos. Como a super-alma, ele é o controlador de todas as atividades das entidades vivas. Ele vive no interior de todas elas e testemunha suas ações, propiciando-lhes os resultados de suas diferentes atividades. Ele é a força viva de todas as coisas, mas ele é transcendental às qualidades materiais. Ele é onipotente, ele é perito na criação de tudo e, em virtude de seu natural conhecimento superior, ele pode colocar tudo sob seu controle. Por essa razão, ele é o mestre de todos. Ele às vezes se manifesta na superfície do globo, mas ele encontra-se simultaneamente no interior da totalidade da matéria. Desejando expandir-se em múltiplas formas, ele lançou seu olhar sobre a energia material, e, assim, inumeráveis entidades vivas se manifestaram. Tudo é criado por sua energia superior, e tudo em sua criação parece ser gerado com perfeição, sem qualquer falha. Aqueles que aspiram à libertação deste mundo material devem, portanto, adorar a suprema personalidade de Deus, a causa última de todas as causas. Ele é como a massa total de argila da terra, da qual uma variedade de potes de barro é manufaturada. Os potes são feitos de argila da terra, repousam sobre a terra, e, depois de serem destruídos, seus elementos, por fim, fundem-se de volta na terra, a causa original de todas as variedades de manifestação. Empregando esta analogia do Brahman com a terra, os impersonalistas, especialmente, enfatizam a declaração védica Sarva Kalvidam Brahma. Tudo é Brahman. Os impersonalistas não levam em consideração as variedades de manifestações que emanam da causa suprema, o Brahman.
Eles simplesmente consideram que tudo emana do Brahman e, após a destruição, funde-se no Brahman, e que a fase intermediária de manifestação também é Brahman. No entanto, embora os Mayavadis acreditem que, antes da manifestação, o cosmo estava em Brahman, que após a criação ele permanece em Brahman, e que depois da destruição ele funde-se no Brahman, eles não sabem o que é Brahman. A Brahma Samhita, contudo, descreve claramente o Brahman. As entidades vivas, o espaço, o tempo e os elementos materiais como fogo, terra, céu, água e mente constituem a manifestação cósmica total, conhecida como Bhuva e Isva, que é manifestada de Govinda. Ela floresce em virtude da força de Govinda e, após a aniquilação, ela entra e é conservada em Govinda. O Senhor Brahma, então, afirmou: eu adoro o Senhor Govinda, a personalidade original, a causa de todas as causas. A palavra Brahman indica o maior de todos e o mantenedor de tudo. Os impersonalistas são atraídos pela grandeza do céu, mas, por causa de seu pobre fundo de conhecimento, eles não são atraídos pela grandeza de Krishna. Em nossa vida prática, contudo, somos atraídos pela grandeza de uma pessoa e não pela grandeza de uma enorme montanha. Portanto, o termo Brahman de certo aplica-se unicamente a Krishna, razão pela qual, no Bhagavad Gita, Arjuna admitiu que o Senhor Krishna é o Parabrahman, ou o local de repouso supremo de tudo. Krishna é o Brahman supremo por causa de seu conhecimento ilimitado, potências ilimitadas, força ilimitada, influência ilimitada, beleza ilimitada e renúncia ilimitada. Em última análise, portanto, a palavra Brahman pode ser aplicada unicamente a Krishna. Arjuna afirma que, como o Brahman impessoal é a refulgência que emana dos raios do corpo transcendental de Krishna, Krishna é o Parabrahman. Tudo repousa no Brahman, mas o próprio Brahman repousa em Krishna. Dessa forma, Krishna é o Brahman supremo, ou Parabrahman. Os elementos materiais são aceitos como a energia inferior de Krishna. Mediante sua interação, a manifestação cósmica vem a existir, repousa em Krishna e, após a dissolução, novamente entra no corpo de Krishna como sua energia sutil. Assim, Krishna é a causa tanto da manifestação quanto da dissolução. Sarvam Kalvidam Brahma significa que tudo é Krishna, no sentido de que tudo é sua energia. Essa é a visão dos Mahabharavatas. Eles veem tudo em relação com Krishna. Os impersonalistas argumentam que o próprio Krishna foi transformado em muitos e que, assim, tudo é Krishna, e a adoração a qualquer coisa é adoração a ele. Essa falsa argumentação é rebatida por Krishna no Bhagavad Gita. Embora tudo seja uma transformação da energia de Krishna, ele não está presente em toda parte. Ele está presente e não está, simultaneamente. Através de sua energia, ele está presente em toda parte, mas, como energético, ele não está presente em toda parte. Essa simultânea presença e ausência é inconcebível aos nossos sentidos atuais. Não obstante, uma clara explanação é dada no começo do Upanishad, no qual é assinalado que o Senhor Supremo é tão completo que, embora energias ilimitadas e suas transformações emanem de Krishna, a personalidade de Krishna não se transforma nem mesmo em um mínimo grau. Consequentemente, visto que Krishna é a causa de todas as causas, as pessoas inteligentes devem refugiar-se em seus pés de lótus. Krishna aconselha a todos a rendição unicamente a ele, e esse é o caminho da instrução védica. Visto que Krishna é a causa de todas as causas, ele é adorado por todos os tipos de sábios e santos através da observância dos princípios reguladores. Quanto ao processo da meditação, grandes personalidades meditam na forma transcendental de Krishna dentro do coração. Dessa maneira, as mentes das grandes personalidades estão sempre absortas em Krishna. Com as mentes imersas em Krishna, os devotos rendidos naturalmente falam apenas de Krishna. Falar ou cantar sobre Krishna é chamado Kirtana. O Senhor Caitanya recomenda Kirtaniya Sadharish, que significa sempre pensar e falar de Krishna e nada mais.
Isso é denominado consciência de Krishna. A consciência de Krishna é tão sublime que qualquer pessoa que adote esse processo se eleva à perfeição máxima da vida, muitíssimo além do conceito de libertação. No Bhagavad Gita, portanto, Krishna aconselha todos a sempre pensar nele, prestar-lhe serviço devocional, adorá-lo e oferecer-lhe reverências. Assim, um devoto torna-se completamente krishnizado, e, por fim, estando sempre em consciência de Krishna, volta a Krishna. Embora os Vedas tenham recomendado a adoração de diferentes semideuses como partes integrantes distintas de Krishna, deve-se entender que tais instruções destinam-se às pessoas menos inteligentes, que ainda estão atraídas ao desfrute dos sentidos materiais. Contudo, a pessoa que de fato deseja a realização perfeita da missão da vida humana deve simplesmente adorar o Senhor Krishna, e isso simplificará o assunto e garantirá o completo sucesso de sua vida humana. Embora o céu, a água e a terra sejam partes do mundo material, quando ficamos de pé sobre a terra sólida, nossa posição é mais segura do que quando estamos no céu ou na água. Uma pessoa inteligente, portanto, não permanece sob a proteção de diferentes semideuses, embora eles sejam partes integrantes de Krishna. Pelo contrário, ela situa-se no chão sólido da consciência de Krishna. Isso torna sua posição sã e salva. Os impersonalistas de vez em quando dão exemplo de que, se alguém se coloca sobre uma pedra ou um pedaço de madeira, ele certamente está sobre a superfície da terra, porque a pedra e a madeira repousam sobre a superfície da terra. No entanto, pode-se argumentar que, se a pessoa ficar diretamente posicionada sobre a superfície da terra, ela estará mais segura do que se ficar sobre a madeira ou a pedra que, por sua vez, repousa sobre a terra. Em outras palavras, refugiar-se no Paramatma ou no Brahman pessoal não é um procedimento tão seguro quanto abrigar-se em Krishna mediante a consciência de Krishna. A posição dos jnanis e yogis não é, consequentemente, tão segura quanto a posição dos devotos de Krishna. Assim, o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que unicamente uma pessoa desajuizada adota a adoração aos semideuses. E quanto às pessoas apegadas ao Brahman pessoal, o Srimad Bhagavatam afirma: meu querido Senhor, aqueles que se consideram como libertos por meio da especulação mental ainda não estão purificados da contaminação material devido à sua incapacidade de encontrar abrigo a seus pés de lótus. Embora eles se elevem à situação transcendental de existência no Brahman pessoal, eles certamente caem daquela elevada posição porque ignoram seus pés de lótus. O Senhor Krishna, dessa forma, esclarece que os adoradores dos semideuses não são inteligentes, pois eles obtêm apenas resultados exauríveis e temporários. Seus esforços são aqueles de pessoas menos inteligentes. Por outro lado, o Senhor garante que seus devotos não têm medo de cair. Os Vedas personificados continuaram a orar: querido Senhor, considerando todos os pontos de vista, se a pessoa tem de adorar alguém superior a si mesma, então, apenas por uma questão de bom comportamento, ela deve se fixar na adoração aos seus pés de lótus, porque você é o controlador último da criação, manutenção e dissolução. Você é o controlador dos três mundos, Bu, Bhuva e Isda. É o controlador dos 14 mundos superiores e inferiores, e é o controlador das três qualidades materiais. Os semideuses e as pessoas avançadas em conhecimento espiritual sempre ouvem e cantam sobre seus passatempos transcendentais, pois esse processo tem a potência específica de anular os resultados acumulados da vida pecaminosa. As pessoas inteligentes realmente mergulham no oceano de suas nectárias atividades e, muito pacientemente, ouvem sobre elas. Em consequência, elas automaticamente se libertam de toda a contaminação das qualidades materiais. Elas não têm de se submeter a severas austeridades e penitências para o avanço na vida espiritual. Esse ouvir e cantar de seus passatempos transcendentais é o processo mais fácil para a autorrealização.
Simplesmente através da submissa recepção auditiva da mensagem transcendental, o coração se limpa de toda a impureza. Assim, a consciência de Krishna se fixa no coração do devoto. A grande autoridade Bhismadeva também deu a opinião de que esse processo de cantar e ouvir sobre a Suprema Personalidade de Deus é a essência de todas as execuções de rituais védicos. Querido Senhor, os Vedas personificados continuaram. O devoto que deseje elevar-se simplesmente através desse processo de atividades devocionais, especialmente por ouvir e cantar, muito em breve liberta-se das garras das dualidades da existência material. Por meio desse simples processo de penitência e austeridade, a super-alma, situada dentro do coração, fica muito satisfeita e dá ao devoto a orientação que necessita para voltar ao lar, voltar ao Supremo. É enunciado no Bhagavad Gita que aquele que se dedica todas as suas atividades e seus sentidos ao serviço devocional ao Senhor torna-se completamente pacífico porque a super-alma fica satisfeita com ele. Assim, o devoto torna-se transcendental a todas as dualidades, tais como calor e frio, honra e desonra. Ficando livre de todas as dualidades, ele sente bem-aventurança transcendental e nunca mais sofre preocupações e ansiedades em virtude da existência material. O Bhagavad Gita confirma que o devoto sempre absorto em consciência de Krishna não tem qualquer ansiedade pela sua manutenção ou proteção. Estando constantemente absorto em consciência de Krishna, ele, por fim, atinge a perfeição máxima. Embora esteja na existência material, ele vive muito pacificamente e em bem-aventurança, sem se preocupar e ter ansiedades. Depois de abandonar o corpo, ele volta ao lar, volta ao Supremo. O Senhor confirma no Bhagavad Gita: tendo alcançado minha morada suprema, que é um lugar transcendental, nunca se retorna a este mundo material. Qualquer pessoa que atinja a perfeição suprema, estando ocupada no meu serviço devocional pessoal na morada eterna, atinge a perfeição máxima da vida humana e não precisa retornar a este mundo material miserável. Os Vedas personificados prosseguiram: querido Senhor, é fundamental que as entidades vivas se ocupem em consciência de Krishna, sempre prestando o serviço devocional através dos métodos prescritos, como ouvir, cantar e executar suas ordens. Se a pessoa não se ocupar em consciência de Krishna e em serviço devocional, é inútil para ela exibir os sintomas de vida. De um modo geral, se uma pessoa está respirando, se aceita que ela está viva. Porém, uma pessoa sem consciência de Krishna pode ser comparada ao fole de um ferreiro. O grande fole é um saco de pele que exala e inala ar, e um ser humano que simplesmente vive dentro do saco de peles e ossos sem adotar a consciência de Krishna não é melhor do que o fole. Da mesma forma, a longa duração de vida de um não devoto é comparada à longa existência de uma árvore. Sua voraz capacidade de comer é comparada ao ato de comer dos cães e porcos, e seu desfrute de vida sexual é comparado àquele dos porcos e bodes. A manifestação cósmica tornou-se possível devido à entrada da Suprema Personalidade de Deus como Mahavishnu dentro deste mundo material. A energia material total é agitada pelo olhar de Mahavishnu e, só então, começa a interação das três qualidades materiais. Portanto, deve-se concluir que, quaisquer que sejam as facilidades materiais que estejamos tentando desfrutar, elas estão disponíveis apenas devido à misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Dentro do corpo, existem 5 setores diferentes de existência, conhecidos como Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya e, por último, Anandamaya. No início da vida, a consciência de toda a entidade viva gira em torno do alimento. Uma criança ou um animal fica satisfeito unicamente por conseguir alimento adequado. Esse estágio de consciência, no qual a meta é comer suntuosamente, é chamado Annamaya. Anna significa comida. Depois disso, toma a consciência de se estar vivo. Se a pessoa pode continuar sua vida sem ser atacada ou destruída, ela considera-se feliz.
Essa fase chama-se Pranamaya, ou consciência da própria existência. Após essa etapa, quando se está na plataforma mental, a consciência é denominada Manomaya. A civilização materialista está situada principalmente nestes 3 estágios: Annamaya, Pranamaya e Manomaya. A primeira preocupação das pessoas civilizadas é o desenvolvimento econômico, a próxima é a defesa contra a aniquilação, e a consciência seguinte é a especulação mental, a abordagem filosófica dos valores da vida. Se, pelo processo evolutivo da vida filosófica, alguém chega à plataforma da vida intelectual e compreende que não é este corpo material, mas uma alma espiritual, ele chega, então, à fase de Vijnanamaya. Posteriormente, por avanço na vida espiritual, chega-se à compreensão do Senhor Supremo, ou a Alma Suprema. Quando alguém desenvolve sua relação com o Senhor e executa serviço devocional, essa etapa da vida chama-se consciência de Krishna, a fase Anandamaya, que é a vida bem-aventurada de conhecimento e eternidade. Como é assinalado no Vedanta Sutra, Anandamaya Bhyasati. O Brahman Supremo e o Brahman subordinado, ou a Suprema Personalidade de Deus e as entidades vivas, são ambos felizes por natureza. Enquanto as entidades vivas se encontram nas 4 fases inferiores de vida, Annamaya, Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, considera-se que elas estejam na condição material de vida. Todavia, assim que atinge o estágio de Anandamaya, a pessoa é considerada uma alma liberta. Essa etapa de Anandamaya é explicada no Bhagavad Gita como a fase Brahmabhuta. Ali, afirma-se que, na fase Brahmabhuta da vida, não há qualquer ansiedade, tampouco algum desejo. Esse estágio começa quando a pessoa está igualmente disposta para com todas as entidades vivas e, depois, se expande para a fase da consciência de Krishna, na qual ela sempre anseia por prestar serviço à Suprema Personalidade de Deus. Esse anseio por avanço em serviço devocional não é o mesmo que o desejo pelo gozo dos sentidos na existência material. Em outras palavras, o desejo permanece na vida espiritual, mas ele se purifica. Da mesma forma, quando nossos sentidos se purificam, eles são libertos das etapas materiais, a saber, Annamaya, Pranamaya, Manomaya e Vijnanamaya, e situam-se no mais elevado estágio, Anandamaya, ou vida bem-aventurada em consciência de Krishna. Os filósofos Mayavadis consideram Anandamaya como o estágio no qual a pessoa está imersa no Supremo. Para eles, Anandamaya significa que a super-alma e a alma individual se tornam uma. Não obstante, o fato real é que a unicidade não implica a fusão com o Supremo e perda da existência individual. Fusão na existência espiritual é a realização da unidade qualitativa da entidade viva com o Senhor Supremo em seus aspectos de eternidade e conhecimento. No entanto, o verdadeiro estágio de Anandamaya, bem-aventurança, é alcançado quando ela está ocupada em serviço devocional. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, Madhbhaktilabhati Param. Aqui, o Senhor Krishna enuncia que a fase Brahmabhuta Anandamaya está completa apenas quando há intercâmbio amoroso entre o Supremo e as entidades vivas subordinadas. A menos que a pessoa chegue a esta fase Anandamaya, ela está respirando como um fole de ferreiro, sua duração de vida assemelha-se à de uma árvore e ela não é melhor que os animais inferiores, tais como os camelos, porcos e cães. Inquestionavelmente, a entidade viva eterna não pode ser aniquilada em fase alguma de sua existência. Contudo, as espécies inferiores de vida existem em uma condição miserável, ao passo que a pessoa que se ocupa em serviço devocional ao Senhor Supremo está no prazeroso estágio da vida, Anandamaya. Todas as diferentes fases mencionadas acima estão relacionadas com a Suprema Personalidade de Deus.
Embora em todas as circunstâncias existam tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto as entidades vivas, a diferença é que a Suprema Personalidade de Deus sempre existe no estágio Anandamaya, ao passo que as entidades vivas subordinadas, devido à sua diminuta posição como partes fragmentárias do Senhor Supremo, são propensas a cair nos outros estágios de vida. Conquanto, em todas as etapas, tanto a Suprema Personalidade de Deus quanto as entidades vivas existam, a Suprema Personalidade de Deus é sempre transcendental ao nosso conceito de vida, quer estejamos em enredamento, quer em libertação. Toda a manifestação cósmica torna-se possível pela graça do Senhor Supremo, existe pela graça do Senhor Supremo e, quando é aniquilada, funde-se na existência do Senhor Supremo. Desta forma, o Senhor Supremo é a existência suprema, a causa de todas as causas. Logo, a conclusão é que, sem desenvolvimento da consciência de Krishna, a vida é apenas um desperdício de tempo. Para aqueles que são muito materialistas e não podem compreender a situação do mundo espiritual, ou a morada de Krishna, os grandes sábios recomendam o processo de yoga pelo qual a pessoa gradativamente se eleva a partir da meditação no abdômen, que é chamada Muladhara, ou meditação manipuraka. Muladhara e manipuraka são termos técnicos que se referem aos intestinos dentro do abdômen. As pessoas grosseiramente materialistas pensam que o desenvolvimento econômico é de importância fundamental porque elas estão sob a impressão de que a entidade viva existe unicamente para comer. Tais pessoas grosseiramente materialistas esquecem-se de que, embora possamos comer tanto quanto quisermos, se o alimento não for digerido, ele provocará transtornos de indigestão e acidez. Portanto, o ato de comer não é em si mesmo a causa da energia vital da existência. Para a digestão dos alimentos, precisamos da ajuda de outra energia superior, que é descrita no Bhagavad Gita como Vaishvanara. O Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que ele ajuda a digestão na forma de Vaishvanara. Como a Suprema Personalidade de Deus é onipresente, sua presença no estômago como Vaishvanara não é extraordinária. Krishna está, de fato, presente em toda parte. O Vaishnava, por isso, marca seu corpo com os templos de Vishnu. Ele primeiro faz uma marca de tilaka no templo do abdômen, depois no peito, em seguida entre as clavículas, então na testa e, por fim, no topo da cabeça, o Brahmarandra. Os 13 templos de tilaka marcados no corpo de um Vaishnava são os seguintes. Na testa fica o templo do Senhor Keshava, na cintura está o templo do Senhor Narayana, no peito encontra-se o templo do Senhor Madhava e, na garganta, entre as duas clavículas, o templo do Senhor Govinda. No lado direito da cintura, fica o templo do Senhor Vishnu. No braço direito, o templo do Senhor Madhusudana e, no lado direito da clavícula, o templo do Senhor Trivikrama. Da mesma forma, no lado esquerdo da cintura, está o templo do Senhor Vamanadeva. No braço esquerdo, o templo de Sridhara. No lado esquerdo da clavícula, o templo de Arishikesha. Na parte superior das costas, o templo chamado Padmanabha, e, na parte inferior das costas, o templo chamado Damodara. No topo da cabeça, está o templo de Vasudeva. Esse é o processo de meditação na localização do Senhor nas diferentes partes do corpo, mas, para aqueles que não são Vaishnavas, os grandes sábios recomendam a meditação no conceito corpóreo de vida, meditação nos intestinos, no coração, na garganta, nas sobrancelhas, na testa e, depois, no topo da cabeça. Alguns dos sábios da sucessão discipular, desde o grande santo Aruna, meditam no coração porque a super-alma permanece dentro do coração, juntamente com a entidade viva. Isso é confirmado no Bhagavad Gita, capítulo 15, onde o Senhor enuncia: estou situado no coração de todos. Como parte do serviço devocional, os Vaishnavas protegem o corpo para o serviço do Senhor, mas aqueles que são materialistas grosseiros aceitam o corpo como o próprio eu.
Eles adoram o corpo pelo processo yógico de meditação nas diferentes partes corpóreas, tais como o Manipuraka, Dada e Hridaya, e gradativamente se elevam ao Brahmarandra no topo da cabeça. O yogi de primeira classe, que alcançou a perfeição na prática do sistema de yoga, passa, no final, pelo Brahmarandra rumo a qualquer um dos planetas, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. A maneira como um yogi pode se transferir para outro planeta é vividamente descrita no segundo canto do Srimad Bhagavatam. Com relação a isso, Shukadeva Goswami recomendou que os neófitos adorassem o Virat Purusha, a gigantesca forma universal do Senhor. Quem não consegue acreditar que o Senhor possa ser adorado com igual sucesso na deidade, ou a forma arca, ou quem não é capaz de se concentrar nessa forma, é aconselhado a adorar a forma universal do Senhor. A região inferior do universo é considerada os pés e as pernas da forma universal do Senhor. A parte intermediária do universo é considerada o umbigo ou abdômen do Senhor. Os sistemas planetários superiores, tais como Janaloka e Marloka, são o coração do Senhor, e o sistema planetário mais elevado, Brahmaloka, é considerado o topo da cabeça do Senhor. Embora haja diferentes processos recomendados por grandes sábios segundo a posição do adorador, a meta última de todos os processos de meditação de yoga é voltar ao lar, voltar ao Supremo. Como assinalado no Bhagavad Gita, aquele que atinge o planeta mais elevado, a morada de Krishna, ou mesmo os planetas Vaikunta, jamais precisa descer novamente a esta miserável condição de vida material. Consequentemente, a recomendação védica é que a pessoa deve fazer dos pés de lótus de Vishnu a meta de todos os esforços. Tad Vishnu Paramapadam. Os planetas Vishnu, ou Vishnu Loka, estão acima de todos os planetas materiais. Esses planetas Vaikunta são conhecidos como Sanatana Dhamma, e são eternos. Eles nunca são aniquilados, nem mesmo pela aniquilação deste mundo material. A conclusão é que, se um ser humano não realiza a missão de sua vida adorando o Senhor Supremo e não volta ao lar, não volta ao Supremo, deve-se entender que ele está respirando como o fole de um ferreiro, vivendo apenas como uma árvore, comendo como um camelo e fazendo sexo exatamente como os cães e porcos. Dessa forma, ele frustrou a realização do propósito específico da vida humana. Continua.